eventos presentes aqui no Apocalipse é o tema do fechamento da porta da graça. Essa expressão porta da graça, ela não aparece na Bíblia. Mas porque não aparece, não quer dizer que não seja uma doutrina biblicamente fundamentada. Nós temos outras doutrinas que são fundamentadas na Bíblia, cujo nome também não aparece. Por exemplo, nós cremos na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas não existe na Bíblia a palavra Trindade. Mas o conceito é totalmente bíblico. Assim acontece também com a porta da graça. De onde podemos tirar conceitos bíblicos de que um dia uma porta vai se fechar e não mais existirá salvação para as pessoas? Se nós voltarmos lá para o Gênesis, nós vamos encontrar a experiência do povo antediluviano. O que aconteceu com o povo antediluviano? Quantos anos Noé pregou? 120 anos. Ele pregou e a arca foi sendo construída. E qual era a mensagem que Noé tinha? Qual era o evangelho que tinha que ser pregado nos dias de Noé? Arrependei-vos e façam o quê? Entrem na arca. Vai vir o quê? Um dilúvio. E quem não entrar na arca vai morrer. Era essa a mensagem. Simples, não? Eu estou construindo um barco por ordem divina, vai vir um dilúvio e quem não entrar no barco vai morrer afogado. A mensagem foi clara. 120 anos pregando. Mas quando vieram as águas do dilúvio, quantas pessoas haviam dentro do barco? 8 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Toda aquela geração pereceu afogada. Por quê? Porque a porta se fechou e não mais puderam entrar. E você lendo a Bíblia, você descobre que quando eles tentaram entrar, e até disseram o quê? Noé, faça o quê? Abra-nos a porta. Mas Noé podia abrir a porta? Não, por quê? Porque um anjo tinha fechado. Então você percebe aqui a ideia de que uma porta estava aberta até certo momento, mas ela se fechou. E depois que ela se fechou, as pessoas não mais podiam entrar. Então o conceito de fechamento de uma porta já está lá no livro de Gênesis. Olha o que diz Gênesis 7. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Era macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia dito, ou lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Deus fechou a porta. Quem entrou está salvo, quem não entrou está perdido. Esse é o primeiro exemplo. 120 anos pregando, a porta vai se fechar, temos que entrar, quem não entrar vai morrer. Mas a geração toda se perdeu. E quando vieram as águas, correram, bateram na porta, mas era tarde demais. E aquela geração toda se perdeu. Vamos para o Novo Testamento. Jesus contou cerca de 40 parábolas no seu ministério. Uma delas foi a parábola das 10 virgens. Essas 10 virgens, elas representam a igreja. 5 virgens eram prudentes e 5 eram loucas. Quem eram as loucas? As que tinham lamparina, mas não tinham o azeite. O azeite nessa parábola é símbolo de quê? Do Espírito Santo. Isso ensina algo precioso para mim e para você. Essa igreja deve buscar o Espírito Santo, porque se nós não buscarmos o Espírito Santo, nos faltará azeite nas lamparinas, e nós seremos equiparados às virgens loucas. As prudentes é as que possuem o Espírito. Mas finalmente tardou o noivo, e as 10 adormeceram. Mas quando o noivo chegou, ouviu-se um clamor, eis aí o noivo, saía ao seu encontro, e as que tinham azeite na lamparina puderam sair. As outras, pode deixar aí, tá? As outras foram comprar. E quando elas voltaram, o que havia acontecido? A porta estava fechada. Olha o que diz Mateus 25:10. Jesus falou assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas que tinham azeite,
entraram com ele para as bodas. E o que aconteceu? Disse Jesus: fechou-se a porta fechou. E quem estava fora, se perdeu. Quem entrou, estava salvo. Você percebe que Jesus falou claramente? Agora vamos para o Apocalipse, que é o livro que nós nos propomos a estudar. E aqui no capítulo 22, verso 11, o que ensina Apocalipse 22, 11? O texto diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Chamamos esse momento aqui de o fechamento da porta da graça. Quem é santo, continue a santificar-se. Quem é ímpio, não tem outra saída. O caso está perdido. Continue sendo ímpio ainda. Então Apocalipse 22, 11 está falando de um momento em que aqueles que estão salvos não mais se perderão, e aqueles que estão perdidos não mais se salvarão. E eu sei que você já leu esse verso várias vezes, mas eu queria chamar mais uma atenção para você, ou chamar a sua atenção para mais um detalhe. Olha o que disse João: e o santo continue a santificar-se. Quer dizer, a porta se fechou, ele já está salvo, mas ele ainda pode ser aperfeiçoado. Continue a santificar-se. Por quê? Porque mesmo fechada a porta da graça, ainda haverá a possibilidade do pecado. E é por isso que a igreja deve continuar a santificar-se, porque só não vai haver possibilidade de pecado quando for arrancada de nós a natureza pecaminosa. E quando é que ela será arrancada de nós? Na glorificação, no exato momento em que Jesus voltar, e como diz Paulo, o que é corruptível se transformar em incorruptível. Agora não mais existe a possibilidade do pecado, mas até lá haverá. É por isso que do fechamento da porta da graça até a volta de Cristo, os santos continuarão a santificar-se. Em realidade, eles dependerão todos os momentos de Cristo, como eu e você dependemos, porque esse livro ensina de que as melhores coisas que nós podemos fazer não passam de trapos de imundícia. Nós dependemos exclusivamente da graça de Cristo para nos salvar. Só um instantinho, amanhã à tarde, se o senhor puder esperar, não, amanhã cedo, nós vamos ter um momento para perguntas e respostas. Então, se vocês puderem, amanhã cedo, né, Fernando, pastor Fernando? Amanhã cedo, se puder escrever, querido, amanhã cedo vamos ter um momento para isso, pode ser? Obrigado, viu? Que senão vamos acabar abrindo oportunidade para outros perguntarem, e eu não consigo passar o conteúdo de hoje. Mas, por gentileza, qualquer dúvida que ficar, só pôr um papelzinho, amanhã cedo nós vamos ter um momento para responder, tá bom? Obrigado. Então, Apocalipse 22, 11, como os outros textos, falam de quê? De uma oportunidade de salvação. Eu e você temos essa oportunidade. E por que temos? João 3,16, que pode ser considerado o verso áureo da Bíblia, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Deus quer salvar apenas alguns? Esse é o grande erro do calvinismo. Esse é o grande erro do calvinismo, em tentar dizer que alguns são predestinados para a salvação e outros para a perdição. Não, Deus predestinou todos para serem salvos. Olha o que ensina João 3,16, para que todo aquele que nele crê, não existe limitação divina. As pessoas que não se salvarão é porque elas não creram, mas todo que crê será salvo. Então, se eu e você cremos em Cristo, nós seremos salvos. Lembra lá de Atos capítulo 8? Filipe explicou Isaías para o eunuco, explicou sobre o Messias, ele aprendeu de Jesus, ele já era um homem temente a Deus, ele amava a Bíblia, ele até carregava com ele os rolos. E quando ele aprendeu do Messias que viria,
e ele aprendeu que esse Messias era o Cristo que havia sido crucificado, ele perguntou assim para Filipe: então o que me falta? Eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe responde o quê? É lícito, é correto você ser batizado, se você crê de todo o coração. E ele disse o quê? Eu creio. E Filipe mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe o batizou. Ele creu, ele foi batizado e ele preencheu as duas condições dadas por Jesus em Marcos 16:16, onde Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Então a salvação ela é estendida a todos. As condições são as mesmas para todos: crer e ser batizado. Então, se você não crê, você não pode ser salvo. Se você não passar pelo batismo, você também não pode ser salvo. Tem que crer, tem que ser batizado. E todos os que quiserem poderão ser salvos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Pedro diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo o quê, irmãos? Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao... Deus quer que alguém pereça no inferno? Não quer. Deus quer que todos sejam salvos. Agora, por que é que muitos vão se perder? E o Apocalipse diz que os perdidos, o número deles é como o quê? A areia do mar. Por que muitos se perderão? Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita você. Ele respeita. E sabe por que Ele respeita? Porque Ele é amor. Se Ele não fosse amor, Ele não respeitaria. Ele seria um ditador. Ele poderia forçar suas criaturas a obedecê-lo. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus convida, Deus apela, mas Deus concedeu a você e a mim uma coisa que jamais Ele vai tirar: o livre-arbítrio. Você quer? O profeta Isaías, lá no capítulo 1, verso 18, diz assim: vamos conversar, vamos arrazoar. Se vocês quiserem, se vocês virem, vocês comerão o melhor dessa terra. Agora, se vocês quiserem. Deus nunca vai forçar ninguém para o céu, nunca. Então não se preocupa, se você não quiser ir para o céu, você não vai, pode ficar tranquilo. Você não quer ir para o céu? Não se preocupa, você não vai. Sabe por quê? Porque só vai para o céu quem quer, e tem que querer muito. Há um mês atrás eu batizei um senhor lá na minha cidade onde eu moro, em Jacareí, onde está a Novo Tempo, em São Paulo. E quando eu estava dentro do tanque batismal com ele partilhou com a igreja o testemunho, e ele disse algo extraordinário. Ele falou assim: pastor, eu comecei a estudar a Bíblia com a igreja adventista tem pouco tempo. Eu já era um evangélico, eu conhecia muita coisa, mas só agora eu aprendi sobre o sábado. E eu comecei a guardar o sábado, tem poucos dias. E eu estava desempregado por um bom tempo, pois justamente essa semana, uma empresa me chamou para trabalhar na área da minha formação. E eu fui lá. Eles fizeram processos seletivos. Eu fui aprovado em todos. Tinha apenas uma vaga, e eu fui aprovado. E quando foi na terça-feira dessa semana, a empresa me chamou para assinar o contrato. E antes de assinar o contrato, eu perguntei: mas aqui qual é a carga horária? Quando é que se trabalha? E a pessoa do RH me disse: aqui se trabalha de segunda a sábado. E ele disse: mas eu não trabalho dia de sábado, não mais. E a responsável pelo recursos humanos trouxe o documento, já com o nome dele, colocou diante dele e disse assim: é só o senhor assinar, que o senhor será o nosso funcionário, mas a gente não tem como liberar o senhor no sábado.
vários meses desempregado. Começou a aguardar o sábado, apareceu o emprego. Testando. E ele disse para mim: pastor, lá atrás está minha esposa, que não é adventista. Lá está meu filhinho. Aqui está minha filhinha. Eu pensei na minha família, mas eu pensei também no meu Deus. E eu disse para aquela moça do RH: pode rasgar esse papel, porque eu não vou assinar, porque no sábado eu não trabalho mais. Inclusive no próximo sábado será o meu batismo. E agora ele estava dentro do tanque comigo, dando esse testemunho. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que querem o céu. Elas estão pesando. Elas estão pesando as coisas. O que é mais importante? Ter um trabalho ou ser leal ao Senhor? Eu estava desempregado até agora, e nós não morremos de fome. Aqui está eu, minha esposa, meus 2 filhos. Nós não morremos de fome. E eu estava desempregado. Isso quer dizer que para sobreviver eu não preciso desse emprego. Deus vai abrir outra porta. E com lágrimas, ele foi batizado há um mês atrás. Pessoas que querem o céu. E pode ser que eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que está vivendo um momento de encruzilhada na vida. Pode ser que você esteja sendo tentado a fazer as coisas de outra forma. Pode ser que você esteja vivendo um momento onde você está tendo que pesar a sua fé, a sua convicção religiosa com as oportunidades que surgem aí fora, no mercado, nas faculdades, nos relacionamentos, nas sociedades. E você tem que pesar. E a pergunta que nós temos que responder é: e aí? O que eu quero? Eu quero o céu? É isso que eu quero para a minha vida? O que eu quero? E essas decisões são importantes por quê? Porque essa porta vai se fechar logo. E quem não tomou as decisões certas vai ficar de fora. Não tenha dúvidas disso. Aonde está Cristo nesse exato momento? Agora exatamente, lá no santuário celestial. E ele está fazendo o que no santuário? Juízo. Apocalipse 14, 6 e 7. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Ele está julgando. E amigos, quando é que começou esse juízo? 1844, dia 22 de outubro. Desde o dia 22 de outubro de 1844, o juízo está acontecendo. Então hoje nós estamos em pleno julgamento. Nós estamos em que fase das igrejas do Apocalipse? 7ª, a última. Como é que ela se chama? Laodiceia. E o que quer dizer a palavra Laodiceia? Povo do juízo, povo julgado. Nós estamos nos dias do juízo. E logo, logo Jesus vai terminar o juízo. E quando ele terminar o juízo, o que vai acontecer? Veja o que diz João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Aonde? Quem é ele? O que ele é? Hoje nós temos um advogado. Mas ele será para sempre advogado? Não. Olha o que diz Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem o quê? Nós temos o que? Um sumo sacerdote. João diz que ele é advogado. E quem é que era o advogado lá em Israel? O sacerdote. Mas o autor de Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote. E o que fazia o sumo sacerdote em Israel?
julgava. Então ele hoje acumula as duas funções. Desde 1844 que ele acumula as duas funções. Ele é advogado, mas ele também é juiz. Só que esse juízo está prestes de acabar. E quando esse juízo acabar, Jesus tirará as vestes sumos sacerdotais e vai colocar suas vestes reais. Daniel 7,13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O que Daniel viu? A cena de 1844. Jesus passando do santo para o santíssimo. Jesus indo na presença do ancião de dias. E quem é o ancião de dias? É o Pai. E nesse mesmo capítulo de Daniel 7, diz que assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Começou o juízo. Então Daniel viu Jesus passando do santo para o santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Agora o que ele viu depois? Daniel 12:1. Nesse tempo se levantará quem? Miguel. Quem é Miguel? Cristo. Então veja, no capítulo 7, ele foi à presença do Pai e assentou-se o tribunal. Jesus se assentou. No capítulo 12, ele se levanta. Nesse tempo se levantará Miguel. Por que ele se levanta? Porque acabou o juízo. E o que vai acontecer? E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação até aquele tempo. Então, quando Jesus se levantar do santuário celestial, lá fora existem 7 anjos com 7 taças o aguardando. Ele vai encher estas 7 taças e ordenar que os anjos derramem as taças pela terra. Essas 7 taças são o quê? As 7 pragas. Então, quando Cristo terminar o juízo, começarão as pragas. E esse tempo em que as pragas cairão é o que Daniel chama tempo de angústia, qual nunca houve. As pragas vão cair. E quando cair a primeira praga, que de acordo com Apocalipse 16:12, são úlceras malignas e perniciosas, não haverá mais oportunidade de salvação. Porque quando cair a primeira praga, será esse um sinal claro para o povo de Deus, de que Jesus não está mais no santuário celestial. Olha a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 15, verso 8. Olha o que João escreveu, 15, verso 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem o quê? Os 7 flagelos dos 7 anjos. O santuário se encheu de fumaça, ninguém podia entrar nele. Por quê? Porque Jesus terminou o seu trabalho sumo sacerdotal. O juízo terminou. Ele vai tirar as vestes sumos sacerdotais, ele vai colocar as vestes reais, e ele agora voltará à terra. Para quê? Para buscar os salvos. E entre a saída do santuário e a vinda dele à terra, terão lugar as 7 pragas e o tempo de grande angústia, a angústia de Jacó, que terminará com a manifestação de Cristo nas nuvens dos céus. Quer dizer que a oportunidade de salvação, ela só existe enquanto o advogado está no santuário. Porque quando o advogado deixar o santuário, todos os casos estarão decididos. Ellen G. White, no Grande Conflito, tem um pensamento muito interessante, onde ela diz que o juízo, ora, está em andamento. E ela diz assim: aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quantos anos tem você de fé, de cristianismo, de adventismo? Quantos anos tem? Eu não sei. Mas eu aceitei a mensagem adventista aos 13 anos de idade. Eu estou com 49. Então isso foi
há 36 anos atrás. Há 36 anos. Pela primeira vez eu ouvi falar da volta de Jesus, lá com 13 anos. E todos os dias, quando eu oro, a minha oração sempre é a mesma, que Deus nos prepare para a volta do Senhor. Agora nós não podemos desistir. Não importa se passaram 36 anos, se passarem 50, 70, não importa, sabe por quê? Porque ninguém aqui esperará a volta de Jesus mais do que uma vida. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que uma vida. Não importa quantos anos, mas você tem que aproveitar o momento que nós estamos vivendo, porque a porta ainda está aberta, mas logo ela vai se fechar. E se você perder o céu, você terá perdido tudo. Se perdermos o céu, teremos perdido tudo. Nada mais tem valor. Nada mais. Jesus declarou: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Noé pregava. E enquanto Noé pregava, o que diz a Bíblia que fazia o povo antediluviano? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Agora, você já leu esse texto várias vezes também? E eu pergunto para você agora, qual é o problema de comer? Tem problema de comer? Qual é o problema de beber? Tem problema de beber? Beber água, é claro. Suco, tem problema? Casar é pecado? Dar-se em casamento é pecado? Mas então por que Jesus falou que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento? É porque a rotina, a vida seguia normalmente. Nada estava diferente, até que caiu uma primeira gota de água do céu. Assim será, disse Cristo, ou seja, as pessoas vão estar acordando de manhã e irem trabalhar, outros vão estar indo estudar, todo mundo vai estar na sua rotina normal, sem saber que lá no santuário celestial, o seu caso foi passado em revista e o seu nome rejeitado para sempre. É por isso que a advertência é séria. Jesus disse: o mesmo aconteceu também nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Olha aí, nos dias de Ló, a mesma rotina. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo indo trabalhar, plantar, colher. Todo mundo tocando a sua vida. Até que veio o fogo do céu e destruiu completamente as cidades de Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim. Destruiu tudo. Mas as pessoas estavam vivendo suas vidas como se nada fosse acontecer. É a mesma coisa hoje. Então eu vim aqui dizer para você de que a porta da graça vai se fechar, e quando ela se fechar, milhares serão surpreendidos. E será uma terrível surpresa. Por quê? Porque uma vez fechada a porta, ninguém mais poderá passar por ela. É por isso que aqui em Apocalipse Jesus diz: Ele tem as chaves. E quando Ele abre, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha, ninguém abre. E sabe o que Ele está fazendo para mim e para você nessa noite? Ele está abrindo. Ele está dando a você mais uma chance. Ele está me dando mais uma chance. Aí eu pergunto: existe alguma área da minha vida que ainda é problemática? Existe alguma coisa que eu estou fazendo que eu sei que o Senhor não aprova? Existe alguma atitude que eu pratico que eu sei que é contra a orientação divina? Então Ele está dando mais uma chance para você.